Capítulo 7. Histórias de amor e matrimônio. Assim, pelos olhos, o amor atinge o coração, pois os olhos são os espiões do coração e vão investigando o que agradaria a este possuir. E quando entram em pleno acordo e firme, os três em um só se harmonizam. Nesse instante nasce o amor perfeito. Nasce daquilo que os olhos tornam bem-vindo ao coração. O amor não pode nascer nem ter início senão por esse movimento originado do pendor natural, pela graça e o comando dos três e do prazer deles, nasce o amor, cuja clara esperança segue dando conforto aos seus amigos. Pois, como sabem todos os amantes verdadeiros, o amor é bondade perfeita. Oriunda, ninguém duvida, do coração e dos olhos. Os olhos o fazem florescer, o coração o amadurece. Amor, fruto da semente, pelos três plantada. Guiraute de Bornelli, circa 1138-1200. Morris. O amor é um assunto tão vasto. Bem, se eu chegasse a você e dissesse, vamos falar sobre o amor, por onde você começaria? Campbell. Começaria com os trovadores do século XII. Morris. Quem eram eles? Campbell. Os trovadores eram a nobreza da Provença e mais tarde de outras partes da França e da Europa. Na Alemanha, eles são conhecidos como os Minnesingers, os cantores do amor. Mine é a palavra alemã medieval para o amor. Morris. Eles eram os poetas daquele tempo? Campbell. Eram poetas de um certo tipo, sim. Seu período é o século XII e toda a tradição trovadoresca foi extinta na Provença na altura da assim chamada Cruzada Albigense de 1209, desencadeada pelo Papa Inocêncio III e considerada uma das cruzadas mais monstruosas da história da Europa. Os trovadores foram associados à heresia maniqueísta dos albigenses, que era exuberante nessa época, embora o movimento albigense fosse na verdade um protesto contra a corrupção do clero medieval. Com isso, os trovadores e sua transformação da ideia do amor se viram envolvidos na vida religiosa de uma maneira muito complicada. Campbell, a transformação do amor? O que você quer dizer com isso? Campbell, os trovadores estavam muito interessados na psicologia do amor e foram os primeiros no Ocidente a pensar no amor do modo como ainda o fazemos hoje, como uma relação entre duas pessoas. Morris, como era antes disso? Campbell, antes disso, o amor era simplesmente Eros, o deus que excita o apetite sexual. Isso não corresponde à experiência do apaixonar-se da maneira como os trovadores a compreenderam. Eros é muito mais impessoal do que apaixonar-se. As pessoas não tinham conhecimento do amor. O amor é algo pessoal que os trovadores reconheceram. Eros e HP são amores impessoais. Morris, explique. Campbell. Eros é um impulso biológico. É o entusiasmo dos órgãos por outros órgãos. O fator pessoal não conta. Morris e HP. Campbell. HP é ama o teu próximo como a ti mesmo. O amor espiritual. Não importa quem seja o próximo. Morris. Isso então não é paixão, no sentido de algo comandado por Eros. Isso é compaixão, eu diria. Campbell. Sim, é compaixão. É uma abertura do coração, mas não é individualizado como o amor. Morris. HP é um impulso religioso. Campbell. Sim, mas o amor pode tornar-se um impulso religioso também. Os trovadores, eles reconheciam o amor como a mais elevada experiência espiritual. A experiência de Eros é uma espécie de arrebatamento. Na Índia, o deus do amor é um jovem forte
vigoroso, com um arco e uma aljava de setas. Os nomes das setas são Agonia, portadora da morte, e Revele-se, e assim por diante. Na verdade, ele apenas lança uma das setas na sua direção e produz uma explosão totalmente fisiológica, psicológica. Já o outro amor, HP, é amar o próximo como a si mesmo. Outra vez, não importa quem seja a pessoa. É o seu próximo e você deve manifestar essa espécie de amor. Mas, com o amor, o que temos é um ideal puramente pessoal, aquela espécie de arrebatamento que deriva do encontro dos olhares, como se diz na tradição trovadoresca. É uma experiência entre duas pessoas. Morris. Há um poema em um dos seus livros sobre esse encontro dos olhares. Assim, pelos olhos, o amor atinge o coração. Campbell. Isso é completamente contrário a tudo o que era proclamado pela Igreja. É uma experiência pessoal, individual, e creio que esse é o aspecto essencial que torna grandioso o Ocidente, distinguindo de todas as outras tradições que eu conheço. Morris. Então, a coragem de amar se tornou a coragem de afirmar uma experiência individual contra a tradição da Igreja. Por que isso foi importante na evolução do Ocidente? Campbell. Foi importante porque deu ao Ocidente essa ênfase no indivíduo, no sentido de que cada um tivesse fé na sua própria experiência, em vez de simplesmente repetir o que lhe era imposto pelos outros. Isso sublinha a validade da experiência individual no tocante à humanidade, à vida, aos valores contra o caráter monolítico do sistema. O sistema monolítico é um sistema mecânico. Cada máquina funciona exatamente como qualquer outra saída da mesma oficina. Morris, o que você quis dizer quando escreveu que o início do amor romântico no Ocidente foi a libido contra o credo? Campbell, bem, o credo diz: eu creio, e eu creio não apenas nas leis, mas também que elas foram instituídas por Deus, e com Deus não há discussão. Essas leis pesam enormemente sobre mim. Desobedecê-las é pecado e tem a ver com meu caráter eterno. Morris, isso é o credo? Campbell, isso é o credo. Você acredita, então, vai ao confessionário, percorre toda a lista de pecados e acaba por se enquadrar em algum deles, em vez de ir ao sacerdote e dizer: abençoe-me, Padre, porque eu estive muito bem esta semana. Você medita sobre os pecados e, ao fazê-lo, torna-se de fato um pecador. Na verdade, é uma condenação da vontade de viver. Isso é que é o credo. Morris. E a libido? Campbell. A libido é o impulso para a vida. Vem do coração. Morris. E o coração é? Campbell. O coração é o órgão que se abre para o outro. É a qualidade humana em oposição às qualidades animais que tem a ver com o interesse próprio de cada um. Morris. Você entende então o amor romântico como oposto à luxúria, à paixão ou a um sentimento religioso geral? Campbell. Sim. O casamento nas culturas tradicionais era arranjado pelas famílias. Não era absolutamente uma decisão entre duas pessoas. Na Índia, hoje, há colunas de anúncios de esposas nos jornais colocados por agências de matrimônio. Eu lembro-me de uma jovem de uma família que conheci lá que ia se casar. Ela nunca tinha visto o rapaz que ia ser seu marido e perguntava aos irmãos: ele é alto? Tem pele escura? Pele clara? Como é? Na Idade Média, esse era o tipo de casamento santificado pela Igreja, de modo que a ideia trovadoresca do verdadeiro amor entre duas pessoas era muito perigosa. Morse, por ser uma heresia? Campbell, não apenas heresia, era adultério, o que poderia ser chamado de adultério espiritual. Como os casamentos eram todos arranjados pela sociedade, o amor, derivado de um encontro de olhares, tinha um alto valor espiritual. Por exemplo, na história de Tristão,
Isolda está comprometida a se casar com rei Mark, e eles nunca se haviam visto. Tristão é enviado para escoltar Isolda até Mark, e a mãe de Isolda prepara uma poção amorosa a fim de que os noivos nutrissem verdadeiro amor um pelo outro. A poção é colocada sob a guarda da camareira que deve acompanhar Isolda, mas ela se distrai e Tristão e Isolda, pensando que é vinho, bebem a poção e são acometidos de amor. Mas eles já estavam enamorados, só que não sabiam. A poção amorosa apenas trouxe isso à tona. Todos se lembram desse tipo de experiência. O problema do ponto de vista do trovador é que o rei Mark e Isolda, que estão para se casar, não estão, na verdade, qualificados para o amor. Eles nunca chegaram sequer a se ver. O verdadeiro matrimônio é aquele que brota da descoberta da identificação com o outro. E a união física é apenas o sacramento pelo qual isso é confirmado. A coisa não se dá no sentido contrário do interesse físico que depois se torna espiritualizado. Começa com o impacto espiritual do amor, o amor. Mowers. Cristo falou do adultério no coração, a violação da união que se dá espiritualmente na mente e no coração. Campbell. E todo casamento constituía uma violação dessas, quando era arranjado pela sociedade e não pelo coração. E esse é o sentido do amor cortês na Idade Média. Contradiz inteiramente o caminho pregado pela Igreja. A palavra amor, lida ao contrário, é Roma. A Igreja Católica Romana, que justificava casamentos que não passavam de arranjos políticos e sociais. Então surgiu esse movimento que validava a escolha individual, que eu chamo de perseguir a bem-aventurança. Mas aí se esconde algum perigo também, é claro. Na história de Tristão, depois que eles bebem a poção mágica, a camareira, ao se dar conta do que tinha acontecido, vai a Tristão e diz: Você bebeu sua morte. E Tristão responde: Por que minha morte? Vocês têm, entende essa dor de amor? Por que minha morte? Você entende essa dor de amor? Porque este era um ponto básico. O indivíduo ele devia sentir a enfermidade do amor. Não há nada mais no mundo capaz de preencher a sensação de identidade como a experimentada no amor. Tristão diz: Se por minha morte você entende esta agonia de amor, isso é a minha vida. Se por minha morte você entende a punição que sofreremos se formos descobertos, eu aceito isso. E se por minha morte você entende a punição eterna nas chamas do inferno, aceito isso também. Bem, aí a coisa já é para valer. Morris, especialmente para os católicos da Idade Média, que acreditavam literalmente no inferno. Qual é então o significado do que Tristão disse? Campbell. O que ele disse é que o amor é ainda maior do que a morte e a dor. Maior do que tudo. Isso é a afirmação da dor, da vida, de uma maneira grandiosa. Morris. E ele escolheria essa dor de amor agora, ainda que isso significasse dor e danação perpétuas no inferno? Campbell, qualquer caminho de vida que eu escolha no encalço da minha bem-aventurança deve ser escolhido nestes termos. Ninguém nem nada deve assustar-me e demover-me da escolha. Não importa o que aconteça, isso é a validação da minha vida e da minha ação. Morris. E escolher o amor também? Campbell. Escolher o amor também. Morris, você escreveu uma vez que a questão com o inferno e com o céu é que, uma vez lá, você está no lugar certo, que é finalmente o lugar onde queria estar. Campbell, essa é uma ideia de Bernard Shaw e, na verdade, de Dante também. A punição do inferno é ter por toda a eternidade o que você achou que queria na Terra. Morris. Tristão queria o seu amor, queria a sua bem-aventurança e estava disposto a sofrer por isso. Campbell. Sim. Mas então, William Blake diz, na maravilhosa série de aforismos, O Casamento do Céu e do Inferno, enquanto eu caminhava entre as chamas do inferno que, para os anjos, parecia um tormento, ou seja, para os que estão lá e não são anjos, não é o fogo da dor, é o fogo do deleite.
Morris, eu lembro-me do inferno de Dante, o poeta observando no inferno os grandes amantes da história, Helena, Cleópatra, Tristão. Qual é o sentido disso? Campbell. Dante assume a atitude da igreja de que isso é o inferno e eles estão sofrendo lá. Lembre-se, ele vê os dois jovens amantes da Itália do seu tempo, Paolo e Francesca. Francesca teve um caso de amor com Paolo, irmão de seu amigo. E Dante, como cientista social, pergunta: Meu bem, como isso aconteceu? O que provocou isso? E então vêm os versos mais famosos de Dante. Francesca diz que ela e Paolo estavam sentados sobre uma árvore no jardim, lendo a história de Lancelot e Ginebra. E quando lemos a respeito do seu primeiro beijo, olhamos um para o outro e não lemos mais no livro esse dia. E isso foi o início da sua queda. Que essa maravilhosa experiência fosse condenada como pecado é aquilo a que os trovadores se opõem com firmeza. O amor é o sentido da vida, é a culminância da vida. Morris. Foi isso o que Wagner quis dizer em sua grande ópera Tristão e Isolda. Neste mundo, deixe-me ter o meu mundo para ser condenado ou salvo com ele. Campbell. Sim, foi exatamente o que Tristão disse. Morris. Significando, eu quero o meu amor, quero a minha vida. Campbell. Esta é a minha vida sim, e por ela estou disposto a enfrentar qualquer tipo de dor. Morris. E isso exigiu coragem, não exigiu? Campbell. Não exige? Só pensar nisso já exige. Morris. Não exige. Você pôs o verbo no presente. Campbell. Sim. Morris. Mesmo agora? Campbell. Sim. Morris. Você disse que o objetivo de todos esses pioneiros do amor é que eles decidiram ser os autores e os instrumentos da sua própria autorrealização. Que a consciência do amor é o trabalho mais nobre da natureza e que eles estavam dispostos a extrair a sua sabedoria da sua experiência e não do dogma da política ou de qualquer conceito corrente de bem social. Isso é o início da ideia romântica do homem ocidental tomando a decisão em suas próprias mãos? Campbell, sem dúvida. Há exemplos de algo semelhante nas histórias orientais, mas jamais resultaram num sistema social. Mas isso veio a se tornar o ideal de amor no mundo ocidental. Morris, amor baseado em experiência própria, tomar a própria experiência como fonte de sabedoria. Campbell, sim, isso é o indivíduo. A melhor parte da tradição ocidental expressou reconhecimento e respeito pelo indivíduo como entidade viva. A função da sociedade é promover o indivíduo, não é função do indivíduo sustentar a sociedade. Campbell. Mas o que aconteceria às instituições, universidades, corporações, igrejas, instituições políticas da nossa sociedade se nós simplesmente saíssemos correndo no encalço do amor? Deve haver algum limite legítimo para além do qual a intuição, a libido, o desejo, o amor, o impulso que leva o indivíduo a fazer o que quer deva ser reprimido. Do contrário, haveria tumulto e anarquia, e nenhuma instituição poderia sobreviver. Você está realmente dizendo que devemos partir no encalço da nossa bem-aventurança, do nosso amor, não importa aonde isso conduza? Campbell, bem, é preciso usar a cabeça. O que dizem, você sabe, é que um caminho estreito é um caminho perigoso, o fio da navalha. Morris, então, cabeça e coração não devem entrar em guerra? Campbell, não, não devem. Devem entrar em cooperação. A cabeça deve estar presente e o coração deve ouvi-la uma vez ou outra. Morris, há momentos em que o coração comanda? Campbell, essa deveria ser a situação desejável. Na maior parte das vezes, as 5 virtudes básicas do cavaleiro medieval podem ser lembradas aqui:
temperança, coragem, amor, lealdade, cortesia. Cortesia é respeito pelo decoro da sociedade em que se vive. Morris. Então, o amor ele não caminha sozinho, ele é assistido por Campbell. O amor é uma dentre várias funções. Uma boa maneira de enlouquecer é permitir que uma função domine o sistema todo e não sirva ao conjunto. A ideia medieval, a despeito de essas pessoas estarem protestando contra as autoridades eclesiásticas, era de respeito pela sociedade da qual faziam parte. E tudo era feito de acordo com regras. Quando dois cavaleiros lutavam, jamais violavam as regras do combate, embora se empenhassem num combate mortal. Essa cortesia deve ser lembrada. Morris. Havia regras da lei, regras do amor, havia restrições quanto ao adultério, por exemplo. Se seus olhos caíssem sobre alguém que não era sua esposa ou seu marido, qual deveria ser sua reação na era medieval? Campbell. Bem, esse foi o início das relações do amor cortês. O jogo tinha regras, e eles o jogavam de acordo com elas. Tinham o seu próprio sistema de regras. Não eram aquelas da igreja. Eram regras para se jogar harmoniosamente e com os resultados pretendidos. Tudo quanto você faz envolve um sistema de regras que estabelecem como algo deve ser feito e bem feito. Já se disse que arte é fazer coisas bem feitas. E a conduta num caso amoroso, bem, você podia ser um palerma desajeitado nesse assunto, mas tudo se torna bem mais agradável se você possui o conhecimento de certas regras que lhe permitam expressar-se de forma mais eloquente e gratificante. Morris. Então, a idade da cavalaria e do cavalheirismo estava em franco desenvolvimento quando a idade do amor romântico teve o seu início. Campbell. Eu diria que se trata da mesma coisa. Aquele foi um período estranho, pois era terrivelmente brutal. Não havia uma lei centralizada. Cada um se guiava por si. E, é claro, houve grandes violações de todas as normas. Mas no interior dessa brutalidade havia uma força civilizadora, efetivamente representada pelas mulheres, pois foram elas que estabeleceram as regras desse jogo. E os homens, eles deviam jogá-lo de acordo com as exigências delas. Morris. Como aconteceu de a mulher exercer uma influência dominante? Campbell. Quando você quer fazer amor com uma mulher, ela já o tem sob a mira. O termo técnico para quando a mulher se entrega era mercê. A mulher entrega a sua mercê. Pois bem, isso pode significar que ela consinta em ser beijada na nuca todo dia de Pentecostes ou qualquer coisa do gênero. Você sabe, uma vez por ano, como pode significar a total entrega do seu amor. E tudo dependerá da avaliação que ela fizer do caráter do candidato. Morris. E havia regras para a aplicação do teste? Campbell. Sim. A exigência fundamental era que o indivíduo ele tivesse um coração gentil, isto é, um coração capaz de amor, não só de luxúria. A mulher ela tentaria avaliar se o candidato ao seu amor tinha um coração gentil, se era capaz de amor. Temos de nos lembrar também de que todas essas damas, elas pertenciam à nobreza e que esta, naquele tempo, era altamente sofisticada e competente, tanto na brutalidade quanto na ternura. Hoje, eu não sei o que faria uma mulher para testar o temperamento do candidato e saber se ele tem um coração gentil. Eu nem sei se isso corresponde a algum ideal desejado pela mulher. Um coração gentil. Morse, o que é para você a ideia do coração gentil? Campbell, alguém que seja capaz de bem. A palavra-chave para mim é compaixão. Morse, e o que isso significa? Campbell, sofrer com paixão é sofrer e com é companhia. A palavra alemã dá a mesma ideia, de um modo mais claro. Mitleid com mit, pesar ou sofrimento, e leid. A ideia essencial era testar o homem para se assegurar de que ele seria capaz de sofrer por amor.
e de que este, portanto, não era apenas luxúria. Morris. Joseph. Isso pode ter surgido no período dos trovadores, mas ainda estava vivo e, atualmente, no início dos anos 50, na região leste do Texas. Campbell. Eis aí a força desse princípio. Ele se originou na Província do século XII e você foi topar com ele no Texas do século XX. Morris. Bem, isso mais tarde se desfez e é preciso que lhe diga. Eu quero dizer, eu não sei se hoje ainda é um teste como costumava ser, mas sou grato a ele, eu acho. Não estou certo. Campbell. Os testes aplicados naquela altura envolviam, por exemplo, enviar um indivíduo para proteger uma ponte. O tráfego na Idade Média ficou um tanto congestionado com todos esses jovens guardando pontes. Mas os testes incluíam também participar de uma batalha. Uma mulher, demasiado rude ao solicitar do seu pretendente que arriscasse a vida efetivamente. Antes de lhe conceder qualquer favor, era considerada salvagem ou selvagem. Mas a mulher que se entregava sem nenhum teste também era selvagem. O que se praticava então era um interessante jogo de avaliação psicológica. Mowers. Os trovadores não pretendiam, não é mesmo, dissolver casamentos ou desmantelar o mundo. Nem seu objetivo era o intercurso carnal, a luxúria ou saciar a sede que a alma tinha de Deus. Você diz, antes eles celebravam a vida diretamente, na experiência do amor, como um refinamento, uma força sublimadora que abriu o coração para a triste e agridoce melodia de ser, através do amor, e cada um a sua própria angústia e alegria. Eles não estavam tentando destruir as coisas, estavam? Campbell, não, você sabe, não era a atração do poder o que o animava, mas sim a atração da experiência pessoal e da sublimação. É muito diferente. Não havia um ataque direto à igreja. A ideia era sublimar a vida num plano espiritual de experiências. Mowers, o amor está aí, bem diante de mim. O amor é o caminho que se abre à minha frente, os olhos. Campbell, aquela ideia do encontro dos olhares, assim pelos olhos o amor atinge o coração, pois os olhos são os espiões do coração. Morris, e o que é que os trovadores aprenderam sobre a psique? Ouvimos falar da psique. Eros amou psique e fomos alertados para a necessidade de compreender nossa psique. O que é que os trovadores descobriram sobre a psique humana? Campbell, o que eles descobriram foi um determinado aspecto particular da psique, de que não é possível falar em termos puramente gerais. A experiência individual, o empenho do indivíduo na experiência, a crença do indivíduo na experiência, a vida individual, este é o ponto-chave. Morris, então o amor não é o amor em geral, é o amor por essa mulher, Campbell, por essa única mulher, exato. Morris, na sua opinião, por que é que nos apaixonamos por determinada pessoa e não por outra? Campbell. Bem, não seria eu a dizê-lo. É uma coisa muito misteriosa, aquela coisa elétrica que acontece e depois a agonia que pode advir. Os trovadores, eles celebram a agonia do amor, a enfermidade que os médicos não podem curar, as feridas que só podem ser cicatrizadas pela arma que as provocou. Morris, o que isso quer dizer? Campbell, a ferida é a ferida da minha paixão e a agonia do meu amor por esta criatura. A única criatura capaz de cicatrizá-la é aquela que provocou o ferimento. Este é um motivo que aparece de forma simbólica em muitas histórias medievais, o motivo da lança que produz um ferimento. Só quando a lança toca de novo a ferida é que esta chega a cicatrizar. Mowers. Não existe algo nesse sentido na lenda do Santo Graal? Campbell. Na versão monástica da história, o Graal é associado à paixão de Cristo. O Graal é o cálice da última ceia, o cálice que recebeu o sangue de Cristo quando este foi retirado da cruz. Morris. O que é que o Graal representa então? Campbell.
Existe um documento interessante sobre a origem do grau. Um dos primeiros escritores diz que o grau ele foi trazido dos céus pelos anjos neutros. Bem, durante a guerra no céu entre Deus e Satã, entre o bem e o mal, algumas hostes angélicas se colocaram do lado de Satã e outras do lado de Deus. O grau ele foi trazido através do caminho do meio pelos anjos neutros. O grau ele representa o caminho espiritual que se estende entre os pares de opostos, entre o medo e o desejo, entre o bem e o mal. O tema da história do grau é que a terra, o país, todo o território de uma ocupação foi devastado. Isso se chama terra devastada. E o que caracteriza a terra devastada? É a terra em que todos vivem uma vida inautêntica, fazendo o que os outros fazem, fazendo o que são mandados fazer, desprovidos de coragem para uma vida própria. Isso é a terra devastada. E isso o que T.S. Eliot quis dizer no seu poema, A Terra Devastada. Postamente representaria e as pessoas vivem vidas inautênticas. Em toda a minha vida eu nunca fiz o que queria. Sempre fiz o que me mandaram fazer. Você sabe. Mowers. E o grau se torna Campbell. O grau se torna, como poderia dizer, aquilo que é logrado e conscientizado por pessoas que viveram suas vidas, suas próprias vidas. O Graal ele representa a realização das mais altas potencialidades espirituais da consciência humana. O Rei Graal, por exemplo, ele era um jovem adorável, mas que não tinha feito jus à posição de Rei Graal. Ele partiu do castelo com o grito de guerra, amor. O que é próprio da juventude, mas não se coaduna com a condição de guardião do Graal. E quando ele cavalga, um muçulmano, um cavaleiro pagão, surgiu da floresta, e ambos erguem as lanças e se atiram um contra o outro. A lança do rei Graal mata o pagão, mas a lança do pagão castra o rei Graal. O que isso quer dizer é que a separação cristã entre matéria e espírito, entre o dinâmico da vida e o reino do espírito, entre a graça natural e a graça sobrenatural, na verdade, castrou a natureza. E a mente europeia, a vida europeia, ela tem sido, por assim dizer, emasculada por essa separação. A verdadeira espiritualidade que resultaria da união entre matéria e espírito foi morta. O que representava então o pagão? Era alguém dos subúrbios do Éden. Era encarado como um homem da natureza e na ponta da sua lança estava escrita a palavra Graal. Isso quer dizer que a natureza aspira ao Graal. A vida espiritual é o buquê, o perfume, o florescimento e a plenitude da vida humana, e não uma virtude sobrenatural imposta a ela. Desse modo, os impulsos da natureza é que dão autenticidade à vida, não as regras provenientes de uma autoridade sobrenatural. E esse é o sentido do Graal, Mowers. Foi isso o que Thomas Mann quis dizer quando falou da humanidade como a criação mais nobre, porque reúne natureza e espírito? Campbell. Sim. Mowers. A natureza e espírito anseiam por se encontrar um ao outro nessa experiência. E o Graal, procurado nessas lendas românticas, é outra vez a reunião do que tinha sido dividido, a paz que advém da união. Campbell. O Graal ele se tornou o símbolo de uma vida autêntica, vívida, de acordo com a sua própria volição e de acordo com o seu próprio sistema de impulsos, vida que se move entre os pares de opostos, o bem e o mal, a luz e a treva. Uma das versões da lenda do Graal começa com a sua longa narrativa épica, como um breve poema que diz: todo ato traz bons e maus resultados. Todo ato na vida desencadeia pares de opostos em seus resultados. O melhor que podemos fazer é pender na direção da luz, na direção do harmonioso relacionamento que resulta da compaixão pelo sofrimento, que resulta de compreender o outro. É disso que trata o Graal. E isso é o que resuma da história. Na lenda do Graal, o jovem Percival ele foi criado no campo. A sua mãe rejeitava a corte e não queria que o filho soubesse nada a respeito das regras da corte.
A vida de Percival foi vivida em termos da dinâmica dos seus próprios impulsos, até que ele chegou a uma idade mais madura. Então, uma bela jovem lhe foi oferecida em casamento pelo pai da moça que havia treinado Percival para ser cavaleiro. E este responde: Não, eu preciso merecer uma esposa, não ganhar uma de presente. E esse foi o início da Europa. Morris, o início da Europa? Campbell, sim, a Europa do indivíduo, a Europa do Graal. Quando Percival chega ao castelo do Graal, ele encontra o rei Graal sendo carregado numa liteira, ferido, mantido vivo apenas pela presença do Graal. A compaixão de Percival o leva a indagar: o que o atormenta, tio? Mas ele não chega a fazer pergunta, pois tinha sido ensinado por seu instrutor que um cavaleiro não faz perguntas desnecessárias. Ele obedece à regra e a aventura falha. Percival passara então 5 anos de provações e dificuldades, e toda sorte de coisas até voltar ao castelo e fazer a pergunta que cicatriza a ferida do rei e cicatriza a sociedade. A pergunta é a expressão não das regras da sociedade, mas da compaixão, da abertura natural do coração humano para outro ser humano. Isso é o Graal. Morris. E é uma espécie de amor que Campbell. Bem, é uma compaixão espontânea, um sofrer com. Morris. Young disse alguma coisa sobre a alma que não pode viver em paz até encontrar o seu outro. E o outro é sempre um tu. É isso o que os românticos. Campbell. Sim, exatamente romance. Isso é romance. É disso que trata o mito. Morris. Não o tipo sentimental de romance. Campbell. Não. O sentimentalismo é um eco da violência, não é, na verdade, uma expressão vital. Morris. Na sua opinião, o que é que tudo isso diz a respeito do amor romântico? A respeito de nós mesmos enquanto indivíduos? Campbell. Diz que estamos em dois mundos. Estamos em nosso próprio mundo e no mundo que nos foi dado lá fora. E o problema todo é conseguir uma relação harmoniosa entre os dois. Eu cheguei a esta sociedade e, portanto, devo viver de acordo com ela. E é ridículo não viver de acordo com esta sociedade, porque, a menos que eu faça, eu não estarei vivendo. Mas eu não posso permitir que esta sociedade me diga como devo viver. Cada um deve construir o seu próprio sistema, que pode contrariar as expectativas da sociedade, e a sociedade talvez não o aceite. Mas o objetivo da vida é viver dentro do campo oferecido pela sociedade que efetivamente sustenta você. O problema surge, por exemplo, numa guerra, quando os jovens precisam se inscrever para o recrutamento. Isso envolve uma difícil decisão. Até onde você está disposto a ir ao concordar com o que a sociedade espera de você? Matar outras pessoas a quem você não conhece? Por quê? Por quem? Todo esse tipo de coisa. Morris. Foi isso que eu quis dizer um pouco antes, quando disse que a sociedade ela não podia existir se todos os corações e todos os olhares estivessem vagando por aí, sem rumo. Campbell. Sim, é isso mesmo. Mas existem algumas sociedades que não deveriam existir. Você sabe. Morris. Mais cedo ou mais tarde, elas. Campbell. Entram em colapso. Morris. Os trovadores provocaram um colapso naquele velho mundo. Campbell. Não acho que tenham sido eles realmente. Morris. Foi o amor. Campbell. Foi. Bem, foi um pouco de tudo. Lutero foi, de certo modo, um trovador de Cristo. Ele tinha ideias próprias sobre o que significava ser um sacerdote. E isso, de fato, arruinou a igreja medieval que nunca se recuperou. Sabe, é muito esclarecedor pensar na história do cristianismo. Nos primeiros 5 séculos, havia vários cristianismos, vários modos de ser cristãos. Já no tempo de Teodósio, no IV século, a única religião permitida no Império Romano era o cristianismo. E a única forma de cristianismo permitida era aquela do trono bizantino. O vandalismo envolvido na destruição dos templos pagãos da antiguidade poucas vezes foi igualado na história mundial.
Morris, eles foram destruídos pela igreja organizada? Campbell, pela igreja organizada. E por que os cristãos não podiam conviver com outra religião? Qual era o problema? Morris, o que você acha a respeito? Campbell, é o poder, o poder. Eu penso que o impulso do poder é um impulso fundamental na história europeia e íntegra as nossas tradições religiosas. Um dos aspectos interessantes das lendas do Graal é que elas ocorrem cerca de 500 anos depois que o cristianismo se impôs na Europa. Elas representam a reunião de duas tradições. Lá pelo final do século XII, o abade Joachim de Flores escreveu sobre as três idades do espírito. Depois da expulsão do paraíso, ele disse: Deus tinha de oferecer alguma compensação pelo desastre, reintroduzindo na história o princípio espiritual. Ele escolheu então uma raça que se tornaria o veículo dessa comunicação. E essa é a idade do Pai de Israel. Essa raça, portanto, tem sido preparada como uma raça de sacerdotes, apta a se tornar o receptáculo da encarnação. Produz o Filho. Aí tem início a segunda idade, a do Filho e a da Igreja, quando toda a humanidade, e não apenas uma raça, deve receber a mensagem da vontade espiritual de Deus. A terceira idade, que esse filósofo, por volta de 1260, disse que estava para começar, é a idade do Espírito Santo, que fala diretamente ao indivíduo. Então, qualquer um que encarne ou traga no âmago de sua própria vida a mensagem da palavra se equipara a Jesus. Este é o sentido dessa terceira idade. Assim como Israel se tornou arcaico pelo advento da igreja, esta se tornou igualmente arcaica pelo advento da experiência individual. Isso deu início a todo um movimento de eremitas que se dirigiam às florestas para viver a experiência. O santo considerado o primeiro representante desse movimento foi São Francisco de Assis, tomado como equivalente de Cristo e considerado em si como manifestação do Espírito Santo no mundo físico. Pois bem, isso é o que subjaz a demanda do Graal. Galaade, em sua demanda, se equivale a Cristo, trajando uma armadura vermelho higínea. Ele foi introduzido na corte do rei Arthur durante a festa de Pentecostes, que é a festa da descida do Espírito Santo para os apóstolos sob a forma de fogo. Então, cada um de nós, você sabe, pode ser um Galaade. Esta é uma posição gnóstica quando a mensagem do cristianismo. Os documentos gnósticos incinerados no deserto, no tempo de Teodósio, expressam essa ideia. No Evangelho Gnóstico, segundo Thomas, por exemplo, Jesus diz: Aquele que beber da minha boca se tornará como eu, e eu serei ele. Esta é a ideia básica nas histórias do Graal. Mauers, você disse que nos séculos XII e XIII aconteceu uma das mais importantes mutações do sentimento humano e da consciência espiritual, que um novo caminho da experiência do amor se abriu. Campbell, sim. Morris. E isso se deu em oposição ao despotismo eclesiástico sobre o coração que obrigava as pessoas, especialmente as moças, a desposarem quem quer que a igreja e os progenitores quisessem que elas desposassem. Qual foi o efeito disso sobre a paixão do coração? Campbell. Bem, primeiro, ainda, com relação ao casamento arranjado, é preciso reconhecer que na vida doméstica desponta uma relação amorosa entre marido e mulher, mesmo que não tenha sido deles a decisão de estarem juntos. Em outras palavras, existe um bocado de amor em casamentos arranjados dessa espécie. Existe o amor familiar, uma rica vida de amor, nesse nível. Mas não existe a outra coisa, o arrebatamento decorrente de reconhecer a contraparte da sua alma na outra pessoa. Então foi isso que os trovadores propagaram, o que se tornou hoje o ideal de nossas vidas. Mas o casamento é casamento, você sabe, casamento não é um caso de amor. Um caso de amor é algo inteiramente diferente. O casamento é um compromisso com aquilo que você é. Aquela pessoa é literalmente a sua outra metade. Você e o outro são um só. Um caso de amor não é nada disso. É um relacionamento que visa ao prazer. E quando deixa de proporcionar prazer, está acabado.
Mas o casamento é um compromisso para a vida. E um compromisso para a vida significa a preocupação primordial da sua vida. Quando o casamento não é uma preocupação primordial, você não está casado. Morris. O romance pode se prolongar no casamento? Campbell. Em alguns sim, em outros não. Mas o problema, veja, a palavra-chave na tradição trovadoresca é lealdade. Morris. O que você entende por lealdade? Campbell. Não trapacear, não trair, manter-se verdadeiro, quaisquer que sejam as provações e sentimentos. Mowers. Os puritanos chamam o casamento de a pequena igreja dentro da igreja. Todo dia você ama, todo dia você perdoa, é um contínuo sacramento, amor e perdão. Campbell. Bem, a palavra certa, penso eu, é provação, no sentido próprio de submissão do indivíduo a algo superior a ele. A verdadeira vida de um casamento ou de um autêntico caso de amor está na relação, que é onde você está também. Você entende o que eu quero dizer? Morris, não está claro para mim. Campbell, veja, é como o símbolo yin e yang. Aqui estou eu, aqui está ela, aqui estamos. Pois bem, quando eu preciso fazer algum sacrifício, eu não estou me sacrificando por ela, mas pela relação. O ressentimento em relação ao outro é sempre negativo. A vida está na relação. É nela que a sua está agora. E isso é que o casamento, ao passo que, num caso de amor, você tem duas vidas vivendo uma relação mais ou menos bem-sucedida por algum tempo, enquanto isso parecer agradável. Morris, no sacramento do matrimônio, o que Deus uniu não pode ser separado pelo homem. Campbell, homem e mulher eram um só, na origem, e o matrimônio restabelece simbolicamente essa unidade. Morris, eram um só na origem? Campbell, o casamento é o reconhecimento simbólico da nossa identidade, dois aspectos da mesma coisa. Morris, você conhece a velha e curiosa lenda do profeta cego Tiresias? Campbell, sim, é uma história excelente. Tiresias caminhava um dia pela floresta, quando viu duas serpentes copulando. Colocou seu cajado entre elas e foi transformado numa mulher, e viveu como mulher por alguns anos. Aí, outra vez, Tiresias, mulher, caminhava pela floresta quando viu duas serpentes copulando. Colocou seu cajado entre elas e foi, de novo, transformado em homem. Bem, um belo dia, na colina do Capitólio, a colina de Zeus, Morris, o Monte Olimpo? Campbell, o Monte Olimpo, sim. Zeus e sua mulher estavam discutindo para saber quem extraía mais prazer da relação sexual, o homem ou a mulher. E nenhum deles, é claro, podia decidir, porque eles estavam em apenas um dos lados da rede. Você poderia dizer. Então alguém disse: vamos perguntar a Tiresias. Eles então se dirigem a Tiresias, fazem a pergunta e ele diz: ora, a mulher 9 vezes mais do que o homem. Bem, por alguma razão que eu realmente não compreendo, Hera, mulher de Zeus, não gostou da resposta e cegou Tiresias. Zeus, sentindo-se um pouco responsável, concedeu a Tiresias o dom da profecia em meio à cegueira. E há um ponto muito importante aqui: quando os olhos estão fechados para os fenômenos que distraem a atenção, você se concentra na sua intuição e pode entrar em contato com a morfologia, a forma básica das coisas. Morris. Bem, qual é a conclusão então? Tendo sido transformado pelas serpentes, primeiro em mulher, depois de novo em homem, Tiresias adquiriu conhecimento da experiência masculina e da feminina, e ficou sabendo mais do que o deus ou a deusa sabiam isoladamente? Campbell, exatamente. Além disso, ele representava simbolicamente a unidade dos dois. E quando Ulisses foi enviado ao mundo das sombras por Girce, a sua verdadeira iniciação veio através de Tiresias, que propiciou a ele a consciência da unidade do masculino e do feminino. Morris, eu tenho pensado muitas vezes que se fosse possível entrar em contato com o seu lado feminino, ou se você for mulher, com o seu lado masculino, você ficaria sabendo o que os deuses sabem, ou até mesmo
do que eles. Campbell. Essa é uma informação que se adquire através do matrimônio. É a maneira de você entrar em contato com seu lado feminino. Mowers. Mas o que acontece a essa autodescoberta no amor quando você encontra alguém e de súbito sente: eu conheço essa pessoa ou eu quero conhecer essa pessoa? Campbell. Isso é muito misterioso. É quase como se a vida futura que você vai viver com essa pessoa já lhe tivesse contado isso. Eis aqui alguém com quem você vai viver aquela vida em comum. Mowers. Não é alguma coisa que vem do interior, da nossa reserva de memórias, que nós não compreendemos nem reconhecemos? Tocar uma pessoa e ser tocado por essa pessoa de um modo, Campbell, é quase como se você estivesse reagindo em face do futuro. É aquilo que está por acontecer falando a você. Isso tem a ver com o mistério do tempo e com a transcendência do tempo. Mas eu penso que estamos tocando aqui num mistério muito profundo. Mowers. Em sua vida, você simplesmente deixa isso aí como um mistério? Ou você acha que é possível ter ao mesmo tempo ambos bem-sucedidos, um casamento e uma outra relação que não o casamento? Campbell. Tecnicamente a resposta seria bem. Sim, é claro. Mowers. Mas parece que aquilo que alguém dedica ao caso amoroso é extraído da relação matrimonial e compromete a lealdade dessa relação. Campbell, eu acho que cada um deve lidar com essas coisas por si mesmo. Pode ser que aconteça uma grande paixão depois que você tenha contraído matrimônio e uma paixão tal que não dar livre curso a ela poderia, como dizê-lo, embotar toda a experiência da vitalidade do amor. Mowers, eu acho que esse é o âmago da questão. Se os olhos são os espiões do coração e revivem aquilo que o coração apaixonadamente deseja, será que o coração vai desejar apenas uma vez? Campbell, deixe-me dizer-lhe que o amor não imuniza a pessoa no tocante a outras relações, mas que alguém possa ter um caso amoroso pleno, eu repito, um caso amoroso pleno, e ao mesmo tempo manter-se leal ao matrimônio. Bem, eu não creio que isso chegue a acontecer. Mowers, por quê? Campbell, a coisa se romperia, mas a lealdade não proíbe de ter uma relação afetuosa, até amorosa, com outra pessoa do sexo oposto. A maneira como as novelas de cavalaria descrevem a ternura das relações com outras mulheres por parte daquele que se mantém leal ao seu amor é muito encantadora e cheia de sensibilidade. Morris, os trovadores cantariam para suas damas, ainda que houvesse escassas esperanças de virem a entreter uma relação com elas. Campbell, sim. Morris, bem, a mitologia diz alguma coisa a respeito de ser ou não ser. Melhor ter amado e perdido? Campbell. A mitologia, de modo geral, ela não lida efetivamente com o problema do amor pessoal e individual. O indivíduo desposa aquela que lhe é facultado desposar. Você sabe. Caso pertença a este grupo, você pode se casar com esta, mas não com aquela, e assim por diante. Mowers. Sendo assim, o que o amor tem a ver com a moralidade? Campbell. O amor viola a moralidade. Mowers. Viola? Campbell. Sim, na medida em que se expressa a si mesmo, o amor não se está expressando em termos das formas de vida socialmente aprovadas. Por isso é que tudo é tão secreto. O amor ele não tem nada a ver com a ordem social. É uma experiência espiritual mais elevada do que aquela do matrimônio socialmente organizado. Mowers, quando dizemos que Deus é amor, isso tem algo a ver com o amor romântico? A mitologia chega, de algum modo, a relacionar amor romântico e Deus? Campbell. É o que ela tem feito. O amor é uma visitação divina e, por isso, é superior ao matrimônio. Essa era a ideia do trovador. Se Deus é amor, bem, então o amor é Deus. Mestre Eckhart disse: o amor não conhece dor. E foi exatamente o que Tristão quis dizer quando declarou: estou disposto a aceitar as dores do inferno por meu amor.
Mowers, mas você tinha dito que o amor envolve sofrimento. Campbell, esta é a outra ideia. Tristão estava vivendo o amor. Mestre Eckhart estava só falando a respeito dele. A dor do amor não é outra espécie de dor. É a dor da vida. Onde está a sua dor, está a sua vida. Você poderia dizer. Mowers, há aquela passagem das Epístolas ao Coríntios em que Paulo diz: o amor suporta tudo, resiste a tudo. Campbell, é a mesma coisa. Mowers. E apesar disso, um dos meus mitos favoritos é uma história persa que diz que Satã foi condenado ao inferno porque amava demasiado a Deus. Campbell, sim. Essa é uma ideia básica do islamismo, a de que Satã é o maior dos amantes de Deus. E há várias maneiras de pensar em Satã, mas esta se baseia na questão: por que Satã foi lançado ao inferno? A história convencional diz que, tendo criado os anjos, Deus disse-lhes que não se curvassem senão diante dele. Então criou o homem, que ele concebeu como uma forma mais elevada que os anjos, pedindo a estes que o servissem, e Satã não se curvaria diante do homem. Pois bem, isso é interpretado na tradição cristã, conforme me lembro do que aprendi na infância, como sendo orgulho de Satã. Ele não se curvaria diante do homem, mas na história persa, ele não se curvaria diante do homem por causa do seu amor a Deus. Ele só se curvaria diante de Deus. Deus mudou os sinais, você percebe? Mas Satã estava tão envolvido com o primeiro conjunto de sinais que ele não poderia transgredi-los, e em seu, não sei se Satã tem ou não um coração, mas em sua mente ele não podia curvar-se diante de ninguém exceto Deus, a quem ele ama. Então Deus diz: saia da minha vista. Bem, o pior dos padecimentos do inferno, a julgar pelo que sabemos dele, é a ausência do bem-amado que é Deus. Então, como Satã se mantém no inferno? Pela memória do eco da palavra de Deus que lhe disse: vá para o inferno. Isso é um grande indício de amor. Mowers. Bem, na vida não há dúvida de que o pior dos infernos que alguém pode suportar é estar separado de quem ama. Por isso me tocou o mito persa. Satã é amante de Deus. Campbell. E está separado de Deus. Essa é a sua verdadeira dor. Mowers. Existe outra história persa sobre os dois progenitores primordiais. Campbell. Essa também é uma bela história, sim. Eles eram, na verdade, um só no início e cresceram como uma espécie de planta. Mas então se separaram, tornaram-se dois e geraram filhos, e amaram tanto as crianças que as comeram. Deus pensou: bem, isso não pode continuar. Então reduziu o amor paterno em qualquer coisa como 99,9%, para que os pais deixassem de comer os próprios filhos. Mowers. O que é que esse mito, Campbell, já ouvi pessoas dizerem? Que coisinha deliciosa, seria capaz de comê-la. Mowers. O poder do amor, Campbell. O poder do amor. Mowers. Tão intenso que precisou ser reduzido. Campbell. Sim. Uma vez, uma gravura, uma boca escancarada, engolindo, e um coração dentro dela. Essa é a espécie de amor que devora, a espécie de amor que as mães deviam aprender a reduzir. Morris. Senhor, ensine-me quando deixar ir. Campbell. Sim. Na Índia havia pequenos rituais para ajudar as mães a deixarem ir, especialmente os seus filhos. O guru, o capelão da família, chegava e pedia à mãe que lhe desse qualquer coisa que ela apreciasse muito. Podia ser alguma joia ou qualquer coisa de real valor. Então, seguiam-se os exercícios, em que a mãe ia aprendendo a desistir daquilo que mais apreciava, e aí, por fim, ela desistiria do filho.
Morse. Alegria e sofrimento se reúnem no amor. Campbell. Sim. O amor é o ponto de combustão da vida. Como a vida é dolorosa, assim é o amor. Quanto maior o amor, maior o sofrimento. Morse. Mas o amor resiste a tudo. Campbell. O amor em si é dor. E você poderia dizer a dor de estar verdadeiramente vivo.